Política de A a Z. Muito bem, essa semana estamos fazendo uma avaliação do pleito do último domingo, com os protagonistas aqui em Caruaru. E hoje a gente recebe o Armandinho do Solidariedade, Mário Flávio? Lembrando que vocês podem participar dessa entrevista, 998780997. Vamos bater um papo aqui até às 9 da manhã, para a gente fazer esse balanço e conversar um pouquinho sobre as eleições em Caruaru. Mário. Isso mesmo, Renata. Então, vamos começar dando um bom dia aqui ao presidente do Solidariedade, que agora não é mais candidato, a gente passou aí quase 60 dias chamando ele de candidato, e era pré-candidato e aí depois candidato. Armandinho, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu querido amigo Mário Flávio, bom dia, Renata, bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade, cumprimentar aqui a nossa querida Carla Vieira, meu querido André tá aqui, Clóvis do LBT, foi nosso candidato a vereador com a marca de 1000 votos, uma referência para Caruaru, um herói, e agradecer primeiro ao povo de Caruaru pelo carinho, pelo acolhimento e pela oportunidade de levar a nossa mensagem às pessoas que apenas conheciam o Armandinho do acordeão da Flor de Mandacaru. E ao longo dessa entrevista a gente vai avaliar se os nossos objetivos foram atingidos, o que é que nós pretendíamos, e agradecer. Eu digo sempre que a vida ela é uma construção. Imagine que uma pessoa ter a coragem de disputar uma candidatura como essa, onde você tinha 3 grandes estruturas, uma da prefeitura, com apoio da governadora, o outro um cara que foi 4 vezes prefeito, com apoio de João Campos e de Lula, e o outro candidato, que é um deputado federal reeleito, com apoio do Bolsonaro, que veio para Caruaru. E a gente que fez uma campanha limpa, sem comprar voto, tranquila, com o menor fundo eleitoral, com o menor tempo de TV. E apesar de tudo isso, se você analisar os dados, que é o custo por voto, que é o fundo eleitoral versus o número de votos, nós tivemos o menor custo por voto, o melhor potencial frente ao que tínhamos para disputar. E o mais importante, ter a coragem de dialogar e estar aqui conversando com as pessoas, porque a vida é um processo. E a gente sempre encarou isso de maneira muito tranquila. Nosso primeiro objetivo era ganhar a visibilidade para construir uma discussão. E isso foi muito importante. E aí a gente vai avaliar os fatores, como também outros opositores se comportaram ao longo do processo. O que é que levou, por exemplo, essa vitória? Como eu disse, fizemos um vídeo reconhecendo, parabenizando ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Ele ganhou a eleição, que faça um governo diferente do que ele fez no primeiro, ouvindo mais as periferias, as pessoas, a zona rural, e todas as críticas que nós fizemos enquanto fiscalização eram fundamentadas tecnicamente. E continuaremos aqui sempre lutando pelas pessoas. Essas pessoas, imagine que de 247 mil eleitores, Rodrigo teve 102 mil eleitores, isso representa em números gerais 41,5%, então nós temos 145.500 eleitores do outro lado que não entendem aquele projeto. Então só a oposição teve 91 mil votos, Rodrigo ganhou por mais de 10 mil, mas nós tivemos 5 mil votos brancos, 8 mil votos nulos, são 13 mil votos e quase 40 mil abstenções. Então nós temos um número aí de 145 mil eleitores que divergem, ou seja, 8% da cidade discorda desse modelo de gestão do Rodrigo, 58% na verdade. Então a pergunta é, quem herdará esse outro espaço ao longo do tempo? Rodrigo só pode o último mandato dele. Armandinho, veja, nessa conta que você fez aí, se a Renata até me perguntava hoje, Mário, quantas pessoas não foram votar ou anularam o voto? Eu disse, olha, foram quase 40 mil. Verdade. Foi a diferença, por exemplo, de Rodrigo para Queiroz. Veja, o que faltou... Eu sei que é muito cedo ainda para avaliar, para fazer esse tipo de avaliação, mas o que pesou para esse povo não ir votar? Se esse povo vai votar, por exemplo, e vai mais para vocês da oposição, a gente tinha pelo menos um segundo turno para discutir mais a cidade. O que faltou então foi... não foi um pleito atraente ou é o desencanto mesmo do povo pela política? Ou o povo não concorda com o que está aí, ou o povo... Nenhum candidato, para não ir votar e não ir. Ou se não está desinteressado mesmo da política. Renata e Mário, vocês lembram que quando eu cheguei, quando nós assumimos o partido em 2022 ainda,
eu dizia que essa eleição de 2024 só faria sentido se nós tivéssemos múltiplas candidaturas. Você lembra disso? Sim. Veja o que aconteceu. A gente vai fazer uma reflexão agora. Eu escutei todas as entrevistas, avaliações de analistas políticos e ninguém tocou nessa pauta. Não sou analista político, mas a gente, quando começa a participar do processo de política partidária, começa a ter compreensões e reflexões, porque escuta pessoas como vocês, da imprensa. Mas veja, lá na véspera da eleição, quando o Toninho resolve o serviço de Zé, inclusive teve um blefe do próprio Vonner Queiroz que disse numa entrevista que, olha, se Toninho sair, a gente corre o risco de a eleição ter resolvido no primeiro turno. E, inclusive, eu até publiquei essa matéria. Né? Então, deixa eu fazer só a minha avaliação. Minha avaliação é, primeiro, eu defendi sempre o quê? As múltiplas candidaturas. Por quê? Primeiro, vamos entender. De quem era a obrigação normal, natural, de ganhar um pleito? De quem está com a máquina. Rodrigo estava com a máquina. Ele é um cara jovem, né? Não quer dizer que ele é renovação política, porque ele vem de uma tradição política. O pai foi político, né? Foi um apoiador histórico do grupo da família, né? Ele foi o vice de Raquel, né? E estava com a máquina na mão e nós tínhamos quem? Raquel Lira como governadora. Tem que levar em consideração isso. Nós já sabíamos disso antes de entrar na eleição. Todo mundo já sabia, Mário? Por que eu defendi a tese das múltiplas candidaturas? Porque era claro e óbvio que ele poderia ganhar no primeiro turno. E aí vocês perceberam que a primeira pessoa que eu comecei o diálogo foi com Lessa. Trouxe Lessa para o jogo, através de Fernando Rodolfo, porque entendia, lembra que Lessa sempre pontuou acima de 2 dígitos. Em todas as pesquisas na pré-campanha, Lessa era um player fundamental. Veja, nós tínhamos Rosa Amorim, tinha ali 2%, mas ela é deputada estadual e era fundamental no processo, porque ele teria o eleitorado dela. Nós tínhamos Rafier Delon, que se colocava como candidato, pré-candidato, que era importante, se a Rafier tivesse os votos, e nós tínhamos Toninho Rodrigues. Então, veja, nessa conjuntura que se tinha, que eu comecei a construir, naquele dado momento, você lembra do diálogo com o Fernando, com o Rafier, com o Lessa, com a própria Rosa e com outros atores políticos, nós tentávamos ter o máximo de candidaturas para que essas candidaturas pudessem garantir um segundo turno. Zé Queiroz poderia não ter tido 66 mil votos, mas ter tido 40, 45, mas nós teríamos um segundo turno, outro play, Lessa, e a Armandinho poderia não ter nem disputado a eleição. O que acontece? Qual foi a visão de José Queiroz? Unir todas as candidaturas em prol dele. No momento que União Brasil vai lá, tirou a candidatura de Rafier. Todo mundo assistiu isso. Vocês são da política, vocês descobriram. Quando o Republicanos estava apontado que Lessa seria um candidato, e lá na frente chega e tira Lessa da candidatura. Uma deputada estadual legítima que queria se colocar como candidato Rosa Amorim, retiraram a candidatura de Rosa Amorim. E todas as candidaturas ficaram com quem? Com Queiroz. Toninho Rodrigues era candidato. Quando o Toninho vai e também viu que a dificuldade era grande e não queria passar por o que Armandinho passaria, que era uma eleição que seria polarizada. Isso aconteceu com Demóstenes Velho no passado, isso aconteceu com Ciro Gomes, quando polariza Lula-Bolsonaro, a questão do voto útil. Então, o que acontece? Restou a gente ter a coragem de continuar fazendo o trabalho enquanto oposição, só sobrou Armandinho. Então, veja, Fernando tinha o trabalho dele com o Bolsonaro, que ele está pensando em 26. A gente sabia claramente que o trabalho de Fernando era disputar uma eleição. Até porque recuperar o eleitorado dele, né? Que ele tinha perdido de 28 mil para 100 mil votos. 6 mil, ele foi muito mal. Né? Mas ele tinha... Recuperou em parte. Ele não fez a tática eleitoral dele? Fez, cumpriu o papel dele, tentou trazer Bolsonaro. Então, veja, essa centralização de candidaturas em torno do nome de Queiroz gerou o que gerou. É claro que Rodrigo, com a máquina que tinha... E aí você veja, a caminhada de Rodrigo vinha a cor azul, sem a cara de Raquel, e ele falando dele. Sentiu-se que a eleição teria um segundo turno. Se Raquel não vem para a eleição, faltando uns 15 dias, vocês noticiaram, toda a imprensa noticiou e viu uma outra campanha. O roxo voltou para as bandeiras, a cara de Raquel foi colocada em todas as bandeiras, ela entrou para o guia eleitoral e mostrou que a maior cabo eleitoral da história de Caruaru chama-se Raquel Lira. Ela tem que dar um mérito a Raquel Lira, porque ela, veja, lógico, o Rodrigo fez o trabalho dele, a gente desmonta agora os palanques, está falando friamente de política, sem emoção. Mas veja, política, o que eu aprendi na minha vida... Veja, ele não ganhou... Só para não quebrar esse raciocínio de Raquel. Eu aprendi na vida que política tem que ter lado. E não confundir a cabeça do eleitorado, não, veja. Vocês batiam em Rodrigo, mas quando falavam em Raquel, diziam, não, mas olha, Raquel, não é Rodrigo, não sei o quê. E a gente sabia que Raquel era Rodrigo desde o começo. Isso não confundia a cabeça do eleitor, não. Como é que a pessoa critica Raquel,
aliás, criticam o Rodrigo, mas quando a mídia as perguntas sobre Raquel, não, olha, mas Carla foi secretária de Raquel, não era de Rodrigo, sempre tinha essa alisada por Raquel, porque vocês, obviamente, viram nas pesquisas que Raquel era bem avaliada aqui em Caruaru. Isso não confunde a cabeça do eleitor. O próprio Zé Queiroz, quando ia criticar, não, olha, ela não é candidata, a candidata é Rodrigo, vamos separar. Essa falta de criticar o lado de Rodrigo na campanha, também no tempo não pode ter atrapalhado, não. Mário, qual é a tranquilidade que eu tenho? Vocês acompanharam. Só quem fez oposição há mais de um ano foi Armandinho. Veja. Eu dormi, quando terminou a eleição, botei a cabeça no travesseiro e dormi. Os caras, veja que eu fiz as críticas a Rodrigo até 31 de maio. Antes do São João, parei, fui trabalhar no São João, junho e julho. Quando eu voltei, entrou o Armandinho candidato propositivo, falando de proposta. Todos os meus guias, nenhum guia meu ataquei, Rodrigo, nenhum guia, foi só proposta. Se você ver os debates, critiquei ele por fugir dos debates, como critiquei, como não apenas eu, como várias pessoas, e fui para um debate propositivo. As pessoas, Queiroz achava que eu ia lá e não ia questioná-lo também. Questionei Queiroz, muitas coisas. Como todos os outros, a gente teve um debate, quem assistiu os debates perceberam. Então, assim, qual é a minha tranquilidade? Eu entendo que quem não fez a parte de mostrar, se você é oposição, vista a camisa de oposição e faça seu papel. Eu fiz o meu trabalho. E continuarei fazendo o papel de quê? De defender quem está nas periferias, quem está na zona rural, de trazer recursos. Para semana que vem, eu volto para onde? Eu estou na LEP, faço parte do gabinete do deputado Luciano Duque, vou buscar trazer emenda. Veja, do mesmo jeito que eu trouxe R$500 mil para Rodrigo Pinheiro, que está aí, eu fui um candidato que trouxe recursos para o prefeito que estava, apesar de nunca ter agradecido, nunca ter prestado conta, mas trouxe R$500 mil. Então vou continuar acreditando que Caruaru pode mais, trazer emendas parlamentares, trazer bons projetos. Então essa é a minha leitura. Agora, a tática eleitoral liderada pelo grupo de Queiroz e de Tony Gel, na minha ótica, falhou. Porque eles não tinham capital para garantir sozinho, com essa estratégia que tiveram, ir para o segundo turno. Imagine que Rodrigo ganhou a eleição por 2% dos votos. Concorda comigo? É o que mostra os números. E aí Renata vai falar, Armandinho, o que é que leva essas pessoas a não quererem votar? A necessidade de novas lideranças. Os nomes que estão aí, tradicionalmente, não estão despertando nesse eleitor a vontade de ser liderado por eles. Então, veja, imagine que uma pessoa que não tem capital político como Armandinho, nunca fui candidato a prefeito, nunca tive mandato, agora tive o que? A coragem de cumprir uma missão partidária. Vocês lembram que no começo meu objetivo era o quê? Era ser candidato a vereador. Então, Você já parou para pensar, e veja, se eu disse aqui domingo, olha, quando a gente parou para analisar os números friamente, assim, ainda no calor do resultado, olha, Perpétua, por exemplo, perdeu a eleição e para mim foi fundamental duas coisas. Foi a briga com Raquel e a briga com você. Quando ela perde esses dois aliados, ela perde voto. E é matemática isso. Não tem segredo, não. É você olhar para os números. E além de ir para um partido que foi muito ruim, né? O partido que ela foi, não o partido, mas a composição, que ficaram só 17 candidatos. Mas a situação dela foi muito cômoda, porque ela era governo, teve o maior fundo eleitoral de candidatos a vereadores. Secretarias. Enfim, por aí. E tinha você. Assim, eu digo assim, mas nessa também, ela teve o maior fundo eleitoral enquanto candidata a vereadora. Assim, eu sei, mas veja, mas tô falando dessa eleição, ela... o desgaste com Raquel foi ruim e perdeu o seu apoio foi ruim. Isso. Se você tivesse ido para vereador, será que o Santos estava aqui nas entrevistas, não dos pré-candidatos a prefeitos, candidatos, mas nas dos vereadores eleitos? Não, eu tenho essa avaliação, sabe, Mário? Mas veja, eu não queria disputar contra a minha tia, primeira coisa. Vocês passaram 4 anos, quantas vezes eu cheguei em nenhum meio de comunicação e falei mal do Perpétua? Você é prova disso. Eu disse, se ela tiver de ganhar a eleição dela ou tiver de perder, não vai ter a minha interferência. Então, assim, se ela não conseguiu lograr isso na eleição dela, que Deus a abençoe, né? A gente está aqui para sempre construir e construir para frente. Armandinho, a relação de vocês? Não, assim, veja, eu não faço mais política porque eu entendo, veja, eu fui candidato pela primeira vez pelo Solidariedade e continuo onde? No Solidariedade. Quando eu disputei a minha primeira eleição, foi pelo Solidariedade e eu continuo no Solidariedade. E tá tranquilo, tá tudo certo. Por quê? Porque eu tenho a minha vida resolvida, definida. Às vezes esses movimentos, assim, é muito complicado para explicar ao eleitor. Né? Veja, às vezes o cara, Armandinho, você foi, veja, eu fui eleitor de Raquel Lira, eu nunca trabalhei na prefeitura para Raquel Lira. Uma coisa muito clara, Armandinho, você trabalhou quantos dias com Raquel? Nenhum. Eu nunca fui funcionário de Raquel Lira. Na vida. Armandinho, você trabalhou com o Fernando Rodolfo, eu ajudei o deputado com leis, como foi a lei dos Gonzaga. Você recebeu quantos reais do gabinete do deputado? R$0. Nunca recebi R$1 do Fernando Rodolfo. Armandinho, você com Marília Reis, eu trabalhei na campanha dela, ganhamos o primeiro turno, fizemos chapa proporcional. Então, veja, hoje
eu tenho uma tranquilidade de ter construído um caminho. Mário foi muito feliz, Armandinho. E muita gente tá aqui, Clóvis. Armandinho, você hoje, com a capacidade de unir pessoas que nós teríamos, seria outra dedicação. Você ser o candidato. 250 mil, que foi o que eu tive, não dá pra fazer um guia eleitoral, rapaz. Pra quem é da política, você sabe o que eu tô falando, Mário. E eu paguei a todo mundo na sexta-feira. Veja, é só você pegar. Queiroz teve mais de 4 milhões. Foi dinheiro dos republicanos, do MDB e do PDT. Fernando Rodolfo, 3,8 milhões. Rodrigo teve 2 milhões, quase 3 milhões, mais a máquina. Eu tive 250 mil. Até Michele teve mais fundo eleitoral que eu. Teve 279, 270. Assim, mas veja, eu cumpri com honra. Paguei a todo mundo que trabalhou. Mas como é que está a sua relação com Não, veja, não existe relação política. Política. Não. Mas no almoço de família todo mundo toma um refrigerante junto. É porque é o seguinte, veja, entenda, Perpétua não é minha família, Perpétua é minha parenta. Minha família é meu pai, minha mãe, minha esposa e meus filhos. Não, entenda. É porque às vezes a pessoa confunde, vê os tios, acha que a gente convive todo dia junto. Veja, pra você ter noção, antes de política... Não, pela relação, mas pela relação da a mesma coisa, se você perguntar assim... Não, ninguém convive com o tio, mas no fim do ano... Mas pela relação, isso, exatamente. fala pela relação da campanha. A gente sabe que você fez a campanha de Perpétua. Exato, e fiquei muito feliz, porque nós entregamos, eu coordenei... Não é caso de família não, viu? Nós entregamos a eleição, como ela foi a vereadora mais votada da história e da eleição. Nós entregamos. Agora, veja, Armandinho, se depois não conseguiu lograr êxito, veja, tinham apoios muito maiores do prefeito, do fundo eleitoral de mais de 100 mil, que foi o que ela recebeu. Veja, você tinha um mandato na mão, trabalhando 4 anos, então a minha expectativa é que ela tivesse saído de 3 mil para 5 mil votos, era o que eu esperava, porque ela tinha tudo para aumentar. E os vereadores atuais, a maioria cresceu a votação. Cresceu. Mary bateu, né, a marca dela, por exemplo. Mary agora se tornou a vereadora mais votada da história, Mary da Saúde. Né? Ela bateu. Antes correr... Parabenizar, escutei ontem a entrevista completa dele. Antes deu um show. Tem que tirar o chapéu, né, para Anderson, porque ele eu dizia sempre, que era para mim, na minha opinião, dizia isso a Carla, o melhor vereador disparado da Câmara. Muito respeito a todos os outros, mas eu digo assim, a soma de fiscalização, trabalho legislativo, rede social... A gente falava aqui, né, articulação. A gente falou aqui algumas vezes. Os 2 diplomas, né, a advocacia e o jornalismo. Jornalismo. A gente falava aqui algumas... Boa praça, o cara legal, né? A gente falou aqui algumas vezes, uma Câmara que ela fica muito governista, no final paga o pato. Isso. A maioria dos vereadores, ou pelo menos na metade, aconteceu isso, porque parece que a Câmara não faz nada. Isso. Não é a questão que os vereadores não trabalham, mas que o vereador confunde porque ele é situação, aí não quer cobrar, Anderson já foi ontem. Jeito de cobrar. Anderson já foi ontem na tribuna, já tem uma cacetada, já pediu lá melhorias para um setor da sociedade. Tá certo. Então, eu acho que Anderson é um fenômeno dessa eleição. Você ser oposição à situação não quer dizer que eu sou inimigo, oposição, né? Nada presta, a situação tudo tá bom. Enfim, eu acho que tem que ter um pouco... E assim, o que eu quero agradecer também a vocês aqui da Rádio Cidade, né? Fizeram um debate muito bonito lá no Senac, viu, Mário? Eu fiquei muito feliz pela qualidade, pela organização, as outras co-irmãs. Assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Vocês viram que no outro dia eu fiz um vídeo reconhecendo. Aí o prefeito ontem chegou, ou foi na segunda, né? Porque ninguém tinha ligado. Veja, como é que a gente consegue... Por que você não ligou para Rodrigo? Por que você não ligou para Rodrigo? Veja, na verdade... Vou ligar para Rodrigo agora para você falar com ele. Não teria problema. Não teria problema nenhum. Alô, prefeito. Ele continua prefeito de Caruaru, mas o que eu quero dizer, veja, a minha resposta foi, como ligar para alguém que nunca atendeu ninguém, que nunca foi para nenhum debate. Eu reconheci, como reconheci nas redes sociais. Pesado. Desenhei. Isso é reflexo. Veja, não foi apenas Armandinho, foram todos os candidatos. Veja, como é que toda oposição dialoga, tem um respeito entre si, com todo mundo, mas o que aconteceu, Renan, nessa campanha, também nos bastidores, que eu também não preciso expor aqui, foi muito triste para o processo democrático, de perseguições, de coisas assim, desnecessárias e estruturais, que não vem ao caso, que não adianta ficar falando o que passou, a gente tem que falar do que vai acontecer. Rodrigo tem mais um mandato, né, só para prefeito, né? A pergunta é, esses outros... 58% dos eleitores, somando brancos, nulos, abstenções e os votos da oposição que não foram para Rodrigo, quem herdarão? Como ficará o futuro político de Caruaru? Será que as pessoas que tiveram mandato, será que teremos oposição legislativa? Ou só teremos uma oposição política? Né? Na oposição não necessariamente você precisa estar dentro da Câmara de Vereadores, mas você pode fazer uma oposição técnica, política. Então, o futuro dará essas respostas. O nosso objetivo era fazer uma campanha,
ganhar a projeção de visibilidade e as pessoas conheceram o outro lado de Armandinho. Tiveram as críticas? Tiveram. Você paga um preço... você tem que aprender a lidar com crítica. Armandinho, tiveram pessoas que criticaram. Claro, faz parte. Quem não quer receber crítica não vem se expor. Nós tivemos essa coragem, se expor com coragem. E tá aqui com vocês. E sempre que precisarem, eu estarei aqui contribuindo com essas leituras. Eu tenho 38 anos de idade, então nós temos muito tempo pela frente. Armandinho segue o quê? Sendo um artista nacional. Continua semana que vem tem show em várias cidades de Pernambuco. A pergunta é, Armandinho está preparado para passar 4 anos longe do Pátio Eventos? Veja, isso é uma decisão. Ou vai oferecer o show normal? Não, vai se inscrever nos editais? Deixa eu te explicar, vamos lá, pra gente entender. A banda Flor do Mandacaru, só esse ano, por exemplo, nós tivemos quase 60 shows só em junho e julho. Nós somos uma banda... São João do Caruaru nós somos uma Marquês de Sapucaí. Não, nós somos uma banda nacional. A banda tem mais de 20 anos. 23 anos. Caruaru é a Marquês de Sapucaí do forró. Não, lógico, a banda tem 23 anos. Agora, cabe a quem contratar, a quem contrata. Veja, a banda não é uma banda querer tocar que vai fazer com que ela toque. Porque você pode fazer sua festa particular. Não, existem vários modelos, Renata. Tem festa privada, festa corporativa. Mas o pátio, Armando. Não é. Mas veja, não cabe a mim. Eu sou uma empresa, eu faço parte de uma empresa. A empresa vai te escrever? Lógico, com certeza, como qualquer processo. Caberá a qualquer gestor público entender que se sim, se não... Como foi esse ano, quem tem que dar respostas à população, porque toca quando não toca, não sou eu, é ele. E se mas de repente eu acho vocês que ia ser forem... bonito, se fosse... isso que eu tô dizendo, se vocês forem voltarem a se apresentar, não seria uma reaproximação, não? Agora não pode botar... Deixa eu explicar. Acabou a eleição. Armandinho, mas não pode botar Fernando Rodolfo lá em cima. Deixa eu te explicar, Renato. Foi aí que teve o problema. Fernando Rodolfo estava também. A coisa pública é uma coisa, a coisa privada é outra. Não tem espaço para brincadeira. Qualquer pessoa pode ser convidada para o seu show. Nós precisamos ter maturidade. Mas você não mandou o abraço. Você mandou. O prefeito mandou? Com certeza. Tá gravado, mostrei o vídeo, mandei abraço para a prefeita, agradeci a Fundação de Cultura, né? Mas eu sou um profissional, Renata. Eu não brinco, veja. Rodrigo é conhecido em Caruaru, eu sou conhecido no Brasil. São coisas bem distintas. Assim, o profissional Armandinho, ele tá acima dessa discussão medíocre de se toca ou se não toca. Isso para mim não entra na minha discussão. É uma discussão muito pequena. Se a prefeitura quiser contratar a banda, que tem 32 profissionais, que tem uma história de 23 anos, que tem uma empresa nacional, estamos à disposição. Se não tocar... Você concorda que foi ruim? Não. Não, veja, não estou falando da questão da banda, que a banda já é consolidada, mas foi ruim para o candidato não se apresentar em Caruaru? Não, no ano eleitoral? Foi ótimo. Foi o ano que eu mais vendi show no Brasil. As pessoas ficaram revoltadas com o Rodrigo e me contrataram mais. Rapaz, a gente está falando agora, tirando a frieza que a política precisa. Certo. O seu coração, enquanto artista, enquanto o trio lá, não é? De há 23 anos. Sim, a banda. A banda. Né? Eu quero o trio, né? A banda. Né? Todos esses anos em Caruaru, a história de vocês foi aqui, é aqui. E continuará sendo. Eu estou perguntando sobre o seu coração, de não ser, poxa, será que valeu a pena eu ficar... Valeu a pena, porque, veja, os nossos fãs... A gente está falando aqui de hipótese, porque pode ser que ano que vem Flor do Mandacaru esteja, tá? Entenda, é porque às vezes mistura a Flor do Mandacaru e Armandinho. Veja, se eu quisesse usar a Flor do Mandacaru, eu tinha botado meu nome como candidato, Armandinho da Flor do Mandacaru. Meu nome como candidato foi o quê? Armandinho. Eu não misturei a banda. Eu não misturo as coisas, tá? Então, veja, tocar em Caruaru, eu toco direto com os amigos, qualquer lugar. Tava na feira fazendo campanha, não foi, Carla, com o Clóvis. Chegou lá, falando, toca, veja. Você vai se tocar no palco do São João de Caruaru? Daqui a pouco o Rodrigo passa, a gente... Eu vou dar um exemplo. Flávio José passou 12 anos sem tocar em Monteiro, na Paraíba, e não deixou de ser Flávio José. Flávio José passou aqui, eu acho que foi uns 5 ou 6 anos sem tocar em Caruaru, e não deixou de ser Flávio José. Tem rádio que não toca Flávio José ainda. Pronto. E nem por causa disso Flávio José vai deixar de tocar e ser Flávio José. Então, veja, teve anos aí, por exemplo, que não trouxeram... Há quantos anos não trouxeram Zé Ramalho? Aí, Zé Ramalho parou a carreira porque deixou de tocar em Caruaru. Veja,
Eu pedi ao prefeito, traga Zé Ramalho. Pronto, veja, a mesma leitura. Armandinho, você ama Caruaru, a empresa de Caruaru, meus 3 filhos são caruaruenses, eu nasci em Caruaru. Veja, o povo de Caruaru é uma coisa, a decisão política de um gestor é outra. Então, cabe a ele dar essa resposta ao povo, não é a mim não. Veja, Dominguinho ficou de fora, lembra que foi aquela polêmica que Dominguinho não tocou em Caruaru e tal. Veja, às vezes a gente precisa dividir as coisas. Eu tenho uma carreira, graças a Deus, tranquilo. Vem aí um ciclo de carnaval pela frente daqui a pouco, vem o São João novamente, né? Eu tenho minha vida acadêmica, né? Eu tenho minha vida como servidor. Então a vida segue, né? Tem os compromissos do partido, né? Nós elegemos 33 vereadores no estado de Pernambuco, elegemos um prefeito lá no Cabo Santo Agostinho, que foi o Lula Cabral. Então, construímos uma base para 2026 do partido, né? Ter um Clóvis como uma pessoa, um vereador que teve 1000 votos, sem comprar um voto, sem estrutura, lá no Luiz Bezerra Tuz, abandonado. Tivemos o professor Flávio Carlos com 600 votos, dentre outros, mas Clóvis eu tenho que tirar o chapéu porque ele fez um trabalho muito bonito, porque ele não começou na eleição, ele vem fazendo isso, por isso que ele está aqui, eu agradeço a ele, através dele eu agradeço a toda a comunidade dos eleitores. Então, Renata, desmontam-se os palanques. Quem é o prefeito de Caruaru? Rodrigo Pinheiro. Que ele faça o maior governo da história de Caruaru. Porque se ele fizer o bem ao povo de Caruaru, eu estarei feliz. Mas se ele não fizer um bom governo, eu estarei aqui para lutar pelas pessoas que mais precisam, como sempre fiz. Eu sempre fui uma voz da minha terra e continuarei lutando. Você quando vai para o processo político, imagine que você tinha fã de todos os grupos políticos. Quando você disputa uma eleição, você deixa de ter pessoas que gostam, mas veja, você tem que doar também o seu tempo para outras pessoas. Então quem são essas pessoas? Os vulneráveis, os que estão na zona rural, as pessoas que estão na periferia. Foi uma eleição polarizada, normal do processo. Armandinho, você gostou da sua votação? Achei espetacular, pensei que ia ter menos. Para mim foi ótimo, porque Armandinho, eu com pouco dinheiro que tive, com pouco tempo de TV, tive o que muita gente nunca teve, coragem de vir discutir o que é maior. Veja, o prefeito chegou aqui, escutei na TV Asa Branca, dizendo: vamos construir um polo do Distrito Industrial 4. Coisas que nós colocamos no nosso plano de governo, fomos primeiro a falar. A questão da feira, de estruturar a feira, de cobrir a feira, nós falamos. De ter um centro de referência para crianças com TEA. De o Tódromo ter no formato de PPP. Aqui, então, assim, eu fico feliz com isso, que os nossos projetos sejam realizados. Pois olha, quem manda aqui um abraço para você, o Ednaldo. O Silvio Nascimento também acompanhando, manda um abraço. O Lula Viegas. Ele diz aqui o seguinte: Armandinho, quando você vê o interesse de ser político, eu não entendi muito a pergunta aqui. Começou um projeto de inclusão social no bairro Centenário. Existe ainda esse projeto? Aqui é o Lula Viegas que pergunta. Eu não confesso que eu não conheço o projeto. O professor Sérgio Vera diz: Armandinho é muito preparado, na minha opinião, que acha que você pode ter mais futuro na política. O Caio disse que Armandinho, assim como da Atena, eram muito conhecidos, mas não vingaram na questão dos votos, na opinião dele. E, pela primeira vez, Renata, eu estou vendo os novos cabelos de Armandinho. Não, você já tinha visto, depois da eleição, pô. Ele fez um implante. Eu tô estranhando que não tem nenhum cabelinho branco aí. Tá vendo? Ele fez um implante, tá vendo? Uma pintada. Tem um tá vendo? branco aí. A gente tem que cuidar da imagem. Por falar em Datena, né? Cadê Armandinho... O chapéu, meu amigo, olha. O chapéu tem que tirar as férias, o bichinho, porque, olha, usar o chapéu 51 dias de campanha, manhã, tarde e noite, tem que descansar o cabelo e o chapéu um pouquinho. Mas é uma coisa que a gente usa desde a adolescência. Eu digo assim, o chapéu foi a nossa marca e continuará sendo. Essa questão da eleição, você cita fatos como Armandinho, como Datena, mas você viu a eleição, como foi disputada em São Paulo. Você vê ali de Nunes para o Boulos. Por falar em São Paulo, né? Acho que há 2, 3 perguntas, você falou sobre as alianças, né? Isso. A gente sabe também que você tem uma facilidade grande você citou aí várias pessoas de Campos Apostos, né? Rosa, Fernando Rodolfo, enfim. Dialogamos com todas as forças políticas. A gente sabe que você tem essa facilidade. Mas a gente sabe também que Marília Reis é a sua parceira, né? Isso. É o Solidariedade. Aí você vem e coloca um vídeo com Pablo Marçal. Isso. Que a esquerda não serve para nada para ele, né? A ideologia. E aí a gente volta a falar sobre explicar alianças. E Mário sempre fala aqui, na política tudo é possível, né? Aí diz, a união pelo bem do povo e tal. Desde que isso seja bem comunicado. Né? Esse seu passeio, você acha de alguma forma
confunde os eleitores ou não, ou você precisava de mais tempo, mais espaço para poder explicar que isso pode acontecer. Vocês viram que desde a campanha, Marília é que tem o jeito de Marília de ser. Armandinho tem o jeito de Armandinho de ser. E eu não discuto ideologia. Assim, vocês vão ver sempre... Para mim, essa discussão de nacionalizar é uma tentativa de você teatralizar, fazer um teatro do povo. Esse cara é Lula, então tem que usar Lula como... esse aqui é... Então, veja, o Pablo Marçal me chamou porque ele encomendou uma música nossa, e nós fizemos uma música para a campanha dele, e tivemos o apoio do PRTB. Na política, Renata, a gente não nega apoio. A gente recebeu o partido, e ele, como uma força nacional, um candidato nacional, ele declarou apoio a nossa candidatura em Caruaru. Foi isso que ele fez. Aqui quero apoiar a candidatura Armandinho em Caruaru. Marçal é um cara empreendedor, quase vai para o segundo turno, não foi. Armandinho, você concorda com tudo que ele fez? Não. Aquela forma agressiva dele de denigrir a pessoa não é o meu perfil. Você veja que todas as críticas que eu fiz, do Findiza, a Rodrigo, dos buracos, eram críticas técnicas. Eu nunca disse que o Rodrigo era feio, não. Disse que ele era fujão, porque não foi pro debate, porque ele disse que vinha aqui, disse que não foi, mas são críticas técnicas, não personificadas. É tanto que, quando terminou a eleição, parabenizei. Mas aquele jeito de Marçal, às vezes, de coisas agressivas, destoa. E acredito que se ele tivesse sido mais moderado, ele poderia estar agora no segundo turno. Então, veja... E acho que aquele laudo, né, que ele publicou não tem necessidade daquilo. Acho que ele perdeu ali a vaga no segundo turno. Não tem necessidade daquele tipo de coisa, sabe? Imagine que o candidato, mesmo que fizesse uso, o Bob Boulos, ele é um pai de família, ele tem uma história dele. Se você discorda da pessoa, entra com ação judicial, pronto. Então, assim, eu aprendi que no campo das ideias, ele foi um cara que nunca não corre de debate. Pode me chamar. Terminou a eleição. Armandinho, senta aqui com o Rodrigo. Bora continuar discutindo na cidade? Qualquer candidato, qualquer momento, qualquer espaço, eu estou à disposição. Eu conheci, Renata, muito mais Caruaru. Hoje eu conheço uma Caruaru que muita gente não conhece, a periférica, da zona rural, a desigual. E o que é que a gente, quando tem grandeza na cidade, tem que ter? Compreender que a minha vida está resolvida. Veja, terminou a eleição. O que é que mudou para Armandinho, Mário Flávio? Não mudou nada na minha vida. O que mudou foi aprendi muito mais. Aprendi como se faz uma campanha com pouco recurso. Aprendi como se faz uma oposição articulando ainda melhor para que não se tenha um cenário como esse. Eu tentei alertar os outros candidatos que esse modelo de centralização de uma força... Mas veja, o que eu entendo? Para mim é um fim de uma era de dois grupos políticos. Na minha opinião, é o fim mostrado pelas urnas e o início de uma nova era. Rodrigo sai fortalecido por causa de Raquel. A pergunta é... E o pós-Rodrigo? O que é que virá pela frente? Quem serão as novas lideranças de Caruaru? Armandinho, veja, você falou aí, Fernando Rodolfo tinha um olho em 2026. Todo mundo sabia que você também tinha, né? Lécia também tinha. Enfim, outros candidatos aí que acaba, por exemplo, Silvio Nascimento talvez seja candidato... Mandar um abraço para Silvio também, que mandou uma mensagem. Pronto. Abraço, Silvio. Parabéns pela vitória. Você é candidato de novo a deputado estadual em 2026. E outra pergunta, ainda nesse sentido, só para você ser mais sucinto na resposta para a gente ganhar tempo... O PSDB e o Solidariedade estão conversando para ver se acontece uma federação, uma nova fusão, né? Que existe essa possibilidade. E aí, Raquel e Marília estariam no mesmo partido, se isso acontecesse. Isso. Qual é a sua opinião sobre isso e sobre o seu futuro político também? Veja, vocês perceberam que eu sou missionário do partido. Quando eu vi pela primeira vez, eu cumpri a missão. Vi agora a pedido do meu partido, cumpri mais uma vez a missão. E demos a nossa cota missionária, como diz a história, né, Mari? Então, assim, a gente está à disposição do partido, está à disposição dos grupos, né? A gente, para 26, é preciso que exista uma reorganização política, uma avaliação das forças que fazem a política em Caruaru, das lideranças. Quem entende que Rodrigo os lidera, sigam com o Rodrigo. Quem não entende que Rodrigo os lidera, tem um outro grupo. Então é normal, natural isso, né? Uma frente de oposição. Eu estou à disposição sempre. Armando, você vai ser candidato ou não? É muito precoce dizer isso ainda. O que é importante é dizer que eu estou à disposição de Caruaru. Se o povo de Caruaru entender que em 2026 o nosso nome, para ser um deputado, seja ele estadual ou federal, representando Caruaru, isso tem que vir aglutinado de forças políticas agora, né, de todo um investimento estrutural, porque o objetivo era
Mostrar que Armandinho tem ideias, tem projetos, tem condição de dialogar com quem pensa diferente. Isso nós já mostramos, Mário. Então agora chega a parte de dizer, ó, quem entende que Armandinho pode ser essa liderança, Armandinho se coloca. Então a gente precisa ouvir esses outros grupos políticos para entender se a gente pode contribuir como deputado da cidade de Caruaru ou pode continuar construindo a política, que isso aqui é um espaço da educação política. E eu parabenizo muito a vocês. A gente tem que agradecer a Carla Vieira, mulher inteligente das vistas. Vocês viram o nível de debate que Carla teve. Parabéns, Carla. Muito obrigado a você, obrigado a Clóvis, todos os vereadores e vereadoras. Nós construímos o nosso espaço. Então é isso, sabe, Mari? E a fusão que você me pergunta, ela é uma sobrevivência de muitos partidos. É tanto que o Solidariedade já é uma fusão do PROS com o próprio Solidariedade. É uma tendência natural. PT, a federação, PT, PCdoB, PV é um exemplo disso. Cidadania, PSDB é uma federação. Então a gente tem que avaliar esses espaços e nós estamos à disposição de Caruaru como sempre. Obrigado, Caruaru, pelos votos. Obrigado, Caruaru, pela oportunidade de entrar na casa de vocês, em cada rua, em cada bairro, abraçá-los. Vocês viram nos debates o que nós pensamos para a cidade. Então, eu saio de coração aqui dessa eleição, coração, assim, muito tranquilo, muito em paz e grato a Deus e dizer que até breve. Essa não é jamais, é um até breve. Renata, só para responder a pergunta do Lula Viegas sobre esse projeto social de inclusão no bairro Centenário, se ainda existe. Isso. Nós iniciamos um projeto de um instituto por conta da eleição de 2022 e geraria conflito de interesse, aí nós não pudemos. Mas ainda tem um instituto que recebe emenda parlamentar, a gente sendo candidato, ia dar problema, né? Então nós já temos projetos como o Passaporte Enem, o Caruaru Solidário, e vamos continuar com esses projetos. Estou indo agora, essa semana, já na Assembleia Legislativa, né, junto com o Eduardo Mendonça, para conseguir emendas para o SISMUC, que é uma instituição séria, né, que tem um trabalho com servidores, e outras instituições, como a CACIL, vou buscar recursos para a SES, vamos buscar recursos para qualquer projeto social que nós tenhamos em Caruaru. Ajudar a cidade, trazer emenda parlamentar, fazer bons projetos. Caruaru precisa captar recursos para além do São João. Tem que captar recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública. A semente foi plantada, Mário. Eu estou muito feliz. Agradeço a Deus, agradeço a vocês. Sempre que vocês precisarem do Armandinho que dialoga para além de cores partidárias. O Armandinho que defende Caruaru e o Agreste e o nosso estado de Pernambuco. Então, hoje eu estou muito grato e agradeço essa oportunidade, esse convite, Mário, de vir aqui. Muita gente se esconde quando termina a eleição. Sabe o que eu estou fazendo? Todo dia, tá aqui, Carlos, todo mundo, visitando cada pessoa para agradecer o voto. E mandando mensagem de áudio. Olha, tem uma mensagem aqui do Fagner Lima. Ele diz, bom dia, Rádio Cidade. Armandinho marcou comigo para visitar minha rua e não veio. Aqui ele perdeu 12 votos. Oh, meu Deus. Ele deveria ser mais presente nas comunidades. Aí eu aproveito essa pergunta do ouvinte. Como é o nome dele? Do Fagner. Ô, Fagner, me perdoe, meu amigo. Eu não consegui dar conta de 30%. Eu não consegui dar conta de visitar 30% da cidade. Você vai continuar botando essas visitas? É porque o pessoal não é besta, não. Posso fazer meu merchandising, então? Pra quem aparece só de 4 em 4 anos, o pessoal tá cansado disso, viu? Que não foi o nosso caso. Nós começamos em 22 esse trabalho. Se você pretende colocar na sua agenda, como se fosse uma eterna campanha. Isso. Mas não para pedir votos, mas para ficar por dentro da realidade e cobrar. Inclusive, deixa aberto aqui a Rádio Cidade também, depois vamos conversar. Nós continuaremos, nós vamos abrir um podcast, né, que vai ser o nosso slogan, que é A Voz do Povo de Caruaru. Nós vamos continuar com entrevista, com espaço para discutir educação, política, cultura e outras pautas também. Me leva para você me entrevistar. Você será, então, o primeiro entrevistado já. Você e Renata. Então é isso, a gente vai ter esse espaço permanente e digital, que é A Voz do Povo de Caruaru. Podemos pensar também em trazer ele para o modelo de rádio também, né? Eu acho que é isso que é o diferencial. Eu comecei a fazer essa discussão anteriormente e foi muito importante que a gente ganhou uma visibilidade para além do período. E você está certa, Renata. Não pode fazer a discussão de cidade apenas num ano de eleição. Nós temos que continuar. Não é apenas discutir, por exemplo, vou dar um exemplo. Você ficou marcado em Caruaru, você não precisou ser candidata para ter o respeito, por exemplo, você tem. Quantas comunidades você não ajudou na sua história? Quando você estava na TV. Eu reconheço como cidadão, que eu fui um dos beneficiados. Inclusive, ele deu um calendário, né? Me deu um calendário também. Mas veja, que coisa boa. Esse trabalho que você fez... Armandinho recebeu um calendário também, foi? Recebi. Foi o mais sabido de todos, Armandinho. Mas cumpri quando? Porque ele foi lá e resolveu antes da matéria ir pro ar. Olha aí, ó, tá vendo? Quando foi a hora de cobrar,
Era uma rede, eu me lembro como Isso. Era uma rede de uma Luiz quadra Pessoa. lá no... Luiz Isso. Pessoa. Ela chegou e tinha um problema que a bola estava batendo na rede de alta tensão e estava tendo queda de energia. Porque a rede estava furada, velho. Porque, veja, na época o prefeito era Queiroz. Eu fiz o levantamento de todas as escolas urbanas e rurais. Levei o que precisava ser feito. Fizeram na época? Não. Aí quando deu o problema Passa de esse calendário aqui. Aí quando fizeram Cidade Real, aí eu disse, olha aí, no dia tal que eu protocolei, todo mundo... Uma rede da Aí o que falha. aconteceu? Aí eu disse, eu tenho autonomia para resolver. Foi. Chamei o fornecedor que já tinha licitado, coloca a rede completa. Quando Cidade Real chegou, aí o Renato deu para mim como se fosse assim... Miserável, já resolveu. Mas assim, eu fiquei grato porque a população ficou feliz. E ele aproveitou os 5 minutos de entrevista para falar sobre as ações que estavam sendo desenvolvidas no esporte. Exatamente. Então, assim... E a cobrança foram os meninos testando a rede. Aí, chuta aí na rede. Chuta bem forte. Aí a bola Aí não a bola- passava, então, e assim, não batia no transformador e não caía energia. Então, assim, são essas questões. Nós entregamos muitas quadras, muitas redes, assim. Então, muito obrigado, Renata. Obrigado, Mário Flávio. Eu peço desculpa aos cidadãos que nós não conseguimos ir nas suas ruas, né? As pessoas puderam encontrar em Armandinho, em Carla Vieira, aquela voz para denunciar um problema no bairro. Continue mandando. As pessoas querem ser ouvidas. Querem. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, cidadão e cidadã. Muito obrigado. O nosso horário está chegando ao fim. Ivanilson Galinho tá mandando um abraço pra você. Abraço para também. Divanilson Que é do também. diretório do PT. Vamos conversar, Divanilson. Está começando uma reorganização das forças políticas. Obrigado, Renato. Obrigado, Mário. Obrigado a toda a técnica. Que Deus nos abençoe. Esse é só um primeiro passo. Vamos seguir em frente, caminhando. A semeadura foi feita. Vamos aguardar a colheita. O tempo é o Senhor das respostas. WhatsApp Cidade para eu registrar aqui. Registra. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Bom dia, meus queridos. Queria mandar um abraço para o Armandinho e perguntar se ele tem pretensão em uma próxima eleição, se sair candidato a vereador ou se continua como candidato a prefeito. É o Elídio Júnior. A Armandinho já respondeu, disse que vai... Cada eleição é uma história. Tá, sim, mas... Daqui a 2 anos é deputado. É, porque a prefeita é só daqui a... E daqui a 4? Não, mas isso é conversa, Mário. O pessoal já tá calculando agora, tu não sabe. Tu sabe mais disso do que eu. Sim, prefeito ou vereador daqui a 4 anos. Vai. Olha, o Hélio Albuquerque tá aqui. Um abraço também para o Elivelton, o Renato Almeida. Muita gente participou, tá? Janael, Fefos, todo mundo mandando um abraço. Armandinho, obrigada. Vamos encerrar aqui então, Armandinho, ouvindo o Gonzagão com o Flor do Mandacaru. Essa música é ótima. Daqui a pouco a gente volta.